Você lembra como terminou aquela série incrível animada do espetacular Homem-Aranha? Aquela animação que fez a gente pirar e que acabou sendo cancelada de forma inesperada e deixando vários órfãos por aí, inclusive eu. E hoje a gente vai relembrar o último episódio dessa série incrível e entender o que rolou nos bastidores que fez ela ser cancelada. Então, meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, você já sabe. Pega sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. A série do espetacular Homem-Aranha ela teve apenas 2 temporadas com 13 episódios em cada uma. O episódio final da segunda temporada, intitulado como Cortina Final, começa com o Homem-Aranha enfrentando uma gangue que está roubando armas perigosas, e esses criminosos estão a serviço do Duende Verde, que nesse universo é ninguém menos do que o Harry Osborn. Mas calma que a gente vai chegar lá, que tem muito aí pela frente. E para piorar a situação, aqui o Duende ele é o maior chefão do crime na cidade. Enquanto isso, a Gwen Stacy ela recebe a visita do seu namorado, no caso aqui é o Harry também, e decide chamar o seu amigo Peter, que corre até a casa dela, e durante a conversa dos três, o Harry acaba contando tudo, que ele estava tomando a fórmula na Oscorp para ficar melhor no esporte. Um famoso suco, né? Mas essa fórmula ela tinha um grande problema, fazia ele perder a consciência, e enquanto ele ficava inconsciente, uma segunda personalidade assumia o controle dele, e assim como Duende Verde. Mas o Harry ele continua, ele conta que não é o Duende Verde, e que inclusive ele destruiu o resto da fórmula que ele tinha justamente para não tomar mais o suco. A Gwen ela fica preocupada e pede para o Harry para contar para o seu pai, o Norman Osborn, já que foi o Norman que ajudou ele a se curar basicamente quando ele era o Duende Verde, e acredita que ele pode ajudar ele então de novo. O Harry então pega e fala, partiu, ele vai lá falar com o pai dele. A Gwen e o Peter ficam lá. Aí você já imagina, eles juntos, sozinhos, já entendeu, né? E quem conhece essa série sabe que a relação dos dois ela é muito legal. E bom, enquanto só está os dois, o Peter ele começa a conversar com a Gwen e os dois já ficaram ali antigamente, né? Mas o caminho dos dois se separaram e o Peter acabou ficando com a Liz Allen nessa animação. E a Gwen com o Harry. Mas no fundo a gente sabe ali que os dois se gostam e muito e queriam ficar juntos. E nesse momento eles quase se beijam, mas quase. E isso porque eles não queriam começar assim. Na hora que eles foram lá da bitoca, eles deram um tino aí no pensamento de que estavam fazendo coisa errada. E aí falaram, a gente tem que fazer as coisas certas e... Até porque na hora ali tinha outras pessoas envolvidas, sendo o Harry e a Alice. Então eles decidem que vão terminar primeiro os seus relacionamentos atuais para depois aí sim tentar algo juntos. Mas o que eles não sabiam é que o Harry ainda estava lá. E ele escutou tudo e ficou maluco, né, mano? Imagina você numa situação dessa. Era vapor, era... esquece, não tem nem condição. E antes do Peter sair, ele fala, na verdade, pra Gwen que ele tem medo do Norman Osborn ser o Duende Verde. E ele então decide seguir o Harry por segurança, vamos dizer assim. Quando o Harry chega na sua casa, ele conta tudo pro seu pai, mas o Norman ele não acredita muito no que o Harry está falando sobre o Duende e o sequestro. E bom, durante a conversa, o Homem-Aranha ele aparece e acusa o Norman de ser o Duende. Mas como que poderia ser, já que já tinha sido visto junto do Duende Verde recentemente, né? Então a gente fica na dúvida. Então o Peter ele fica também confuso, assim como nós, e ele não sabe em quem acreditar. Essa discussão ela dura, na verdade, pouco tempo, né? Porque da sacada do prédio granadas começam a explodir em cima do Homem-Aranha e o Duende Verde aparece e os dois lutam. Mas com medo o Duende Verde resolve fugir. E bom, o vilão ele apareceu no mesmo lugar em que o Harry e o Norman estavam, o que significa que nenhum dos dois são então um Duende Verde, não é mesmo? Pois é, isso que a gente vai ver. A dúvida agora é, quem mais teve acesso à fórmula? O Norman ele conta que a fórmula era um projeto pessoal dele e não era todo mundo que sabia sobre. E tirando ele e sua família, só o Donald Mencken, que trabalhava com ele na Oscorp, sabia desse projeto. Ele liga para a empresa procurando então o Mencken, mas ele já tinha ido embora e todos os seus dados tinham sido apagados. Então, basicamente é assim, não restam dúvidas, né? É ele, só que agora eles precisam encontrá-lo. No dia seguinte, o Peter ele decide terminar com a Alice para poder ficar com a Gwen, mas a Gwen ainda não consegue encontrar o Harry para fazer o mesmo. Eu lembro de assistir esse episódio e ali eu já fiquei
puta, eu não sei se vai rolar isso daqui, né? A gente fica com aquela, meio que uma insegurança, né? Só que mais tarde os dois vão até o laboratório da escola e eles descobrem que o Kurt e a Martha Connors estão de saída, deixando não só o laboratório, mas também a cidade. Quem assume o lugar deles é o Dr. Miles Warren. E depois de um tempo, o Homem-Aranha vai atrás de Norman e o Harry, que conseguiram localizar o Maker, e sem perder tempo, eles partem ali para conseguir confrontá-lo. Mas antes que possa fazer ali qualquer coisa, o Duende Verde ele surge. E é isso, o Mencken também não é o vilão, então você fica maluco, o que tá acontecendo aqui? É o Norman, não é? O Harry não é? O Mencken não é? Essa certa de tiração com a minha cara, não é possível. E então começa o confronto entre o Homem-Aranha e o Duende Verde de novo, e fica ainda mais intenso, com os dois trocando golpes, enquanto o Norman e o Harry acompanham tudo de helicóptero. Mas a situação ela piora rápido. Além das armadilhas que o Duende espalhou ali pela cidade, a gangue que trabalha para ele entra na briga cercando o Miranha. Enquanto isso, no helicóptero, o Harry e Norman tentam ligar os pontos para conseguir descobrir, desvendar esse mistério por trás de quem que tá na máscara ali. A dúvida ela só aumenta até que surge uma teoria. E se o Duende Verde foi na verdade a mãe do Harry? Afinal, das poucas pessoas que sabiam sobre a fórmula, só restava ela. Então, ligando os pontos e vendo que ninguém é um Duende Verde, eles cogitaram ser ela. No entanto, a treta está cada vez mais tensa, até que o Miranha consegue derrubar a gangue e finalmente arranca a máscara do Duende Verde. E para surpresa de nós todos, é aí que vem a grande revelação. O Duende Verde era o próprio Norman Osborn. Mas aí você pensa de novo, mas que caralho, o que está acontecendo aqui? Se o Norman estava lutando com o Duende Verde, quem era o cara que estava no helicóptero com o Harry esse tempo todo? Pois é. É aí que o Harry descobre que o homem que esteve ao seu lado no helicóptero o tempo todo não era o seu pai, mas sim o camaleão disfarçado. Assim que seu disfarce ele é descoberto, o camaleão não perde tempo e ele foge dali, desaparecendo antes que alguém consiga detê-lo. Enquanto isso, a ficha do Harry cai e ele pensa que foi enganado praticamente o tempo todo. O Norman ele sempre foi o vilão, a diferença dele para o Harry é que o filho, no caso o filho, o Harry, ele só bebeu a fórmula e o efeito era passageiro, enquanto o Norman ele usou a fórmula em gás, ele não ingeriu. E isso fez ele se transformar no vilão do Duende Verde ad eterno, E outra, o Norman ele sempre teve a consciência das besteiras que ele estava fazendo, diferente do Harry que tinha apagões. O Norman sabia e gostava de ser ruim mesmo. O Norman ele é, assim, inclusive um dos melhores vilões, não só do Homem-Aranha, mas da Marvel, tá galera? Ele sequestrou aqui o próprio filho para o Homem-Aranha ter mais suspeitas em cima do Harry e além de ter contratado o Camaleão para se passar por ele. O cara é meticuloso. O Homem-Aranha então ele fica cego de raiva ao descobrir a verdade e ele parte para cima do Duende com tudo, lutando sem piedade. Mas no calor da batalha, um dos próprios ataques de Norman sai pela culatra, jogando ele direto em uma das suas próprias armadilhas. O resultado? Uma explosão gigantesca. O Norman então ele morre na hora e o Harry, velho, cara, é difícil, Ele tava vendo tudo, tentando absorver o que ele tinha descoberto ainda, então tava difícil, complicado, não conseguia nem fazer nada, inclusive. Mas, sabe quem que pode fazer alguma coisa? Você, irmãozinho. Você pode deixar aquele like para ajudar a gente e se inscrever no canal que ajuda muito a gente. Só agradeço. Continuando, algum tempo depois, no funeral do Norman, Harry culpa o Homem-Aranha por tudo. Ele diz que seu pai estava doente e que, em vez de ajudá-lo, o Miranha praticamente o condenou à morte. E Harry, sendo filho de quem é, não poderia ser muito diferente do seu pai, um belo manipulador. Inclusive, nessa série específica, eu sempre acho, não nessa série específica, mas em algumas variações de animações, ou até em filmes, se você for ver, eu sempre achei o Harry muito invejosinho, cara. Muito invejosinho. E não é diferente nessa série aqui, um baita de um cuzão. Então ele usa toda essa tragédia que aconteceu, o Harry, pra conseguir mexer com a Gwen. Ele fala que só ela pode ajudá-la a superar essa perda, olha como o cara tá jogando ali. E isso é o suficiente pra fazê-la desistir de terminar com ele. Aí o Peter percebe que não terá mais a Gwen, ele fica triste, mas pelo menos agora não tem mais o Duende Verde para causar destruição. Bom, é o que a gente pensa até quase a última cena ali do episódio, A cena vai para a família Connors, que estava no aeroporto saindo de Nova York, mas eles não estavam sozinhos. Quem estava lá também? Pois é, o homem, o Norman Osborn disfarçado. Imagina aí você pegar um avião com um Duende Verde no seu lado ali no voo, bem tranquilo, O cara pode explodir você em qualquer momento. Mas é isso aí, rapaziada? Esse filho da p... sobreviveu e estava deixando a cidade. E aí resta a dúvida, será que o Duende Verde vai voltar? Com essa informação eu vou deixar vocês na mão, já que é assim que o episódio infelizmente termina. E o motivo?
Galera, é assim, a razão de tudo isso ter acontecido foi que a Disney comprou a Marvel, e aí fez com que a Sony perdesse os direitos de exibição de televisão do Homem-Aranha, mantendo apenas os direitos cinematográficos. E isso forçou então o cancelamento repentino da animação, sem tempo para dar um desfecho à história, né? E para ocupar o espaço, a Disney lançou então o The Ultimate Spider-Man, mas não deu certo, já que os fãs não curtiram muito, inclusive eu, achei horrível. Mas, recentemente, a gente teve uma surpresa. O Homem-Aranha da série, no caso do espetacular Homem-Aranha, né, apareceu no filme Spider-Man através do Aranhaverso, lá do Miles Morales. Em uma cena, revelado que alguns anos após o fim da segunda temporada, a Gwen morre, um acontecimento que une todas as versões do Homem-Aranha nesse filme, já que cada um deles passou por tragédias parecidas. Eu tenho certeza que você, assim como eu, queria muito saber como isso aconteceu, mas isso, infelizmente, será bem difícil. O que poderia ter sido um desfecho ainda fica no ar até hoje, né? Muitos fãs sonham em ver a história finalmente completa. Inclusive, existia até um baixo assinado, onde até eu assinei, para ver se resolvia alguma coisa, mas é isso, galera, sem chance. Mas e aí, o que você acha? Será que eles ainda vão colocar uma continuação dessa série? A Sony e a Disney, por exemplo, poderiam fazer um acordo para dar sequência para a animação e agradar a nós, os fãs, né? Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que ia ser um sucesso do caramba. Ou até mesmo, sei lá, uma continuação no cinema, quem sabe? Não sei, tô sonhando alto aqui. Bom, seja como for, rapaziada, o Cinema no Sofá vai estar aqui para te passar todas as informações. Então se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E também não esquece de deixar aquele likezão, é de graça, rapaziada, e ajuda a gente demais. Rumo aos 10 mil inscritos, hein? Rapaziada, obrigado por quem ficou comigo até agora. Até a próxima. Fui!